certa vez eu passei uma situação que nunca me esqueci, que uma pergunta simples. O empresário me perguntou, por que eu tenho que te contratar? E eu não sabia falar. Eu vou falar, porque eu sou bom? Ele falou, não, bom todos que vêm aqui falam que são. Por quê? É. E eu não sou. Hoje eu não vou mais para uma reunião sem pensar em que forma, ainda que indiretamente, eu vou demonstrar para ele o porquê de eu estar lá. Saudações, você está no Adoc Podcast. Hoje a gente está aqui com o advogado Renato Couto. Você gosta que chama de Renato Couto? Qual que é o sobrenome que você costuma usar? Renato Couto. Renato Couto, né? Renato Couto. Mas se você falar assim, ei, rapaz, vem aqui, eu vou também. Não tem problema, não. A gente tá aqui com o Renato Couto, a gente vai bater um papo aqui com ele. E você que tá começando a assistir esse episódio agora, se inscreva nesse canal, compartilhe esse conteúdo aí e todas aquelas outras coisas que os youtubers estão acostumados a falar pra você. E vamos embora. Isso aí. Renato, seja bem-vindo aqui. Muito obrigado por vir, né? Por compartilhar seu tempo aqui. Despender lá do seu escritório lá para vir aqui nos prestigiar. Muito obrigado, seja bem-vindo. Eu gosto de deixar o convidado se apresentar, sabe? Obrigado, eu agradeço muito, para mim é uma honra e até fiquei surpreendido com o convite, agradeço bastante. Me sentar aqui onde se sentaram Juliano Costa Couto, eu gosto sempre de trazer ele aí como exemplo, porque é uma referência, é um amigo também. Presidente. Então, para mim, eterno presidente, eu só o chamo assim, em que pese ele até hoje não ter me reconhecido como filho, ele sabe que eu vou demandar a herança porque ele é Juliano Costa Couto, e eu sou Renato Couto, né? Ele ainda não me reconheceu como tal, mas estou lutando aí por isso. Mas é isso, eu basicamente sou advogado, né? Eu tenho 32 anos, eu acabo sempre militando aí no público e privado, né? Eu estive mais recentemente como administrador regional do Cruzeiro, administrador regional da cidade de Santa Maria também, presto consultoria para a Câmara Federal, né, para a presidência, na parte de elaboração de projeto de lei, enfim. Tenho escritório há 7 anos, né, esse último escritório, esse último formato. Couto Corrêa. Que é o Couto Corrêa, exatamente. É um escritório jovem, é um escritório em que as pessoas que lá compõem trabalham bastante, buscam sempre o seu melhor. Eu digo que o nosso diferencial é a vontade de apresentar um trabalho diferenciado. A gente participa efetivamente da vida do cliente, né? Esse é o nosso maior propósito. E é basicamente isso, mano. A gente fica no público-privado e aparentemente pode haver aí algum conflito de interesse, mas não há não. De um lado a gente representa o cliente que está remunerando ali, e de outro lado, quando a gente está no poder público, a gente representa a população como um todo. Você costuma aqui atuar basicamente no direito do consumidor. Esse é o que o que brilha os teus olhos. É sem sombra de dúvida. Que eu vejo aqui, bom, tu falou aqui em 3 frentes aqui. Tu atua público-privado, tem essa consultoria na Câmara, né? E eu percebo também que vocês têm uma veia bem empreendedora, assim, até além da advocacia. E eu acho pontos interessantes até de você abordar aqui. Porque uma das grandes dificuldades terminei a faculdade, o que eu faço? E aí, o cara descobre que ele tem que ser empresário de alguma forma para ele poder vencer na vida, né, como advogado. Com certeza. A advocacia não deixa de ser um negócio como qualquer outro, na minha visão, né? E, de fato, nós temos esse time, minha família é composta, na sua grande maioria, por empresários, então a gente tem esse tino, né? Eu já fui, assim que me formei, eu tive o privilégio de iniciar a advocacia representando uma empresa que meu pai tinha, e também eu era sócio de uma fábrica, uma concessionária de moto, uma concessionária de uma marca chinesa. Ela atualmente não produz mais no Brasil, enfim, mas e que já me demandava bastante, então eu exercia ao mesmo tempo a função comercial e jurídico. Então eu já tive ali a oportunidade, foi o primeiro momento em que eu senti o direito do consumidor de perto, foi inclusive quando eu entendi que eu deveria me dedicar àquele tema, e essencialmente para defender o fornecedor, porque a princípio defender o consumidor, teoricamente, é muito fácil. Então eu fui Tem um pro lado código que defende ele. Né? Uma série de privilégios, e que não sou contrário a eles, acho que fazem sentido, mas eu optei de fato por trilhar um caminho mais difícil, que é defender ali o fornecedor, e aí... No âmbito do direito consumidor. E aí também casando isso com o lado empresarial, né? Só beber uma aguinha aqui. Tá, à vontade. Tá, então a gente percebe que tu tem uma guerra bem interessante, né? Sim. A gente tem um direito protecionista do consumidor. Se tem um direito do consumidor, logicamente, já prevê que ele tem algumas proteções. Eu não sei, né, se é tão grande quanto a guerra aí da galera do empresarial versus direito do trabalho. Essa é maior. Eu, inclusive, não me aventuro, se você me perguntar, Renato, um ambiente que você não se sente nada à vontade. Eu vou te dizer, são 2, delegacia e o segundo é justiça do trabalho. Eu confesso que, por vezes, já fui representando a empresa, inclusive, da qual
eu era sócio, né? Mais recentemente, nós temos uma sociedade também de uma sorveteria, uma fábrica de sorvete, depois a gente pode aprofundar um pouco mais se for de interesse. Mas a gente sempre entra com a sensação, e lembre-se, eu sou advogado, então teoricamente eu não deveria me ver assim. Mas a gente entra naquele recinto ali como se você fosse sempre o errado, o empregador que é milionário e não pagou o seu coitado do seu funcionário. Então, sempre essa sensação. E eu, particularmente, acho isso péssimo. Inclusive, a última audiência que fiz trabalhista já há muito tempo, fui como empresário e não como advogado. Né? Um colega me representou a empresa na qualidade de advogado. Eu ainda tive o desprazer de ir para uma audiência trabalhista em que o juiz não tinha lido absolutamente nada e querendo ali um acordo a qualquer motivo. Mas e um a acordo sala da fechar. tua parte, sim. Sim, já, obviamente, né? Que já reconhecesse ali alguma coisa e fumando na audiência, para mim foi um ambiente de terror. Então, Justiça do Trabalho e Renato Couto não se dão muito bem, não. Pô, o juiz fumando na própria audiência. Charutão. E aqui em Brasília, Asa Norte, Charutão, vou citar nomes, óbvio, mas... E como é que a pessoa se sente à vontade assim? Não tem jeito. Se for pelo podcast, você pode citar, tá bom? Não vou citar não, porque vai que eu tenho uma demanda com ele em algum momento, espero que ele nem se lembre desse caso. A gente aqui não tem problema com isso não, tá? Tu costuma atuar na via do fornecedor? Bom, se tu tem essa via mais de empreendedor, talvez tu tenha um olhar que ajude ali o cara que tá empreendendo, assim, dizer, cara, tô do teu lado, eu te entendo. Mas o que tu encontra geralmente de guerra? O que tu faz, assim, de consultoria? Como que tu faz essa atuação junto do fornecedor, para usar uma palavra que a galera gosta, né? Para blindar esse fornecedor? Olha assim, a principal ferramenta para blindar é me colocar no lugar do empresário, né? E aí eu trago de novo, e é inclusive um conselho para aqueles que estão nos acompanhando e pretendem representar os interesses dos empresários, também se aplica a outros segmentos, mas vou falar especificamente daquele que eu conheço, que é de fato que você vivencie a realidade do seu cliente. Porque, teoricamente, e na sua grande maioria, a gente recebe as demandas, o cliente passa ali para você eventualmente como é que é a forma de trabalhar, tudo isso via e-mail, enfim, uma noção geral. Recebe uma intimação, você faz a defesa através de colheita de informações, isso via e-mail, enfim, uma coisa muito superficial. E aí lá no escritório a gente tenta trazer essa prática que para mim deu muito certo, graças a Deus, que é essa mescla de conhecer a atividade do cliente. Então a gente estabelece que é obrigatório que as pessoas que trabalham com a gente conheçam efetivamente o negócio que a gente vai representar. Então, a gente faz essa interação, o advogado, por vezes não, ele obrigatoriamente faz isso, mas a gente estabelece prazos, obviamente, para também não atrapalhar o empresário. Mas ele faz como se fosse um estágio na empresa, ele verifica como é que é o dia a dia daquela empresa, o que eventualmente é um probleminha ali que a gente pode blindar e que, teoricamente, o empresário não sabe que é um problema, então ele não teria passado para advogado, né? Aí eu vou citar aqui um segmento que a gente representa bastante, que é o de revenda de veículos, né? Eu, modéstia à parte, posso te dizer que além de eu ter... Tá treta boa, né, rapaz? É o que mais dá. Vende bastante. E como eu atuei como empresário nesse segmento também, então eu conheço de fato assim, as minúcias, as diferenças do que aquele segmento, qual é a dor daquele segmento. E isso, obviamente, eu consigo refletir para uma petição, porque por vezes, vou te trazer um exemplo muito claro aqui, há essa falsa noção de que veículo zero não dá problema. É um exemplo. Sim. Tecnicamente, o veículo zero ele pode sim vir a apresentar uma irregularidade, que não é um defeito, mas é um ajuste. Por isso, inclusive, que há necessidade de que se tenha revisões e revisões periódicas. Por que na sua grande maioria, os carros zero são vendidos com uma programação de revisão? Existe o que a gente chama de teoria da curva da banheira. Se depois tiver interesse, quiser se aprofundar, é muito interessante. E eu acabo trazendo ela em muitos processos. E já vi juízes elogiando, inclusive, esse raciocínio, porque não conheciam. Pode discorrer. Eu vou discorrer, então. De modo bem objetivo e rápido aqui, o que diz a teoria da curva da banheira? Ela se aplica essencialmente a veículo e produto, 0 km. Mas eu vou falar do veículo especificamente. O que é a curva da banheira? O veículo ele é produzido, ali são vários componentes, então é natural que aqueles componentes tenham algum desajuste, seja em razão da forma que o consumidor vai utilizar, do terreno, enfim, não há um modelo pronto para todos os terrenos, todos os consumidores. Então, em razão disso, com o inicial uso do produto daquele veículo, é natural que ele comece a apresentar algumas irregularidades. Por isso, a necessidade de revisões. Seja, olha, meu carro está bebendo muito, meu carro está apresentando um ruído. Por quê? Porque talvez o modo como você utilizou ele acabou gerando ali um desgaste mais excessivo para um componente, para outro não. Então, por isso a necessidade do acompanhamento das revisões iniciais. E isso é natural, por isso é chamado curva da banheira, porque no primeiro momento ela cai ali, apresenta essas... Não são defeitos, são irregularidades. Defeito é uma outra situação. Irregularidades e necessidade de ajuste. Ela apresenta isso,
esses ajustes são feitos, o carro foi utilizado por alguns meses, o carro permanece de uma forma regular e depois, novamente, depois de alguns anos, ele vai baixar de novo porque a necessidade, vai haver uma nova necessidade de manutenção. Em razão do quê? Do fim da vida útil desses componentes. Natural, então, isso desgastar, né? é natural, mas como eu mencionei, e eu não julgo, muitos juízes e até colegas advogados que estão do outro lado, e consumidores também, eu confesso que quando eu estou do outro lado, eu compro um carro zero e ele me traz ali um probleminha, a gente fica chateado. Porque é uma impressão que a gente tem de que não pode. Eu comprei o zero justamente para não ter problema. Sim. Só que, como eu mencionei e reitero, é natural daquele produto que no primeiro momento ele apresente necessidade de ajuste. E quando a gente consegue passar esse conhecimento para o magistrado que está lá, e por vezes a gente consegue, não é sensibilizá-lo, não, é convencê-lo da realidade. Porque não existe um produto perfeito. E se não bastasse, a própria lei, o CDC, que traz direitos ao consumidor, também traz direitos ao fornecedor. Eu vou até fazer um parêntese aqui, Luan, que eu por vezes briguei na OAB, e para que isso fosse feito, e com muita resistência não consegui levar adiante, mas pretendo, quem sabe aí numa próxima gestão, estabelecer o direito do fornecedor, uma subcomissão que seja. Por quê? Porque o próprio CDC também traz direito ao fornecedor. Tem muita gente que não sabe disso. Eu vou te dar um exemplo. O legislador, de um modo muito correto e muito sábio, ele não diz que o produto não pode dar defeito. Ele, inclusive, diz que, olha, se acontecer um defeito ou um vício, você tem 30 dias para reparar. Se você não reparar, aí sim o consumidor pode pedir o dinheiro de volta. Ou seja, ele está reconhecendo que, se acontecer, você tem 30 dias para reparar. Isso é um direito que o fornecedor tem. Então, essa falsa sensação de que, olha, mas é um carro zero, não poderia ter apresentado nenhum tipo de problema, então a gente tem que desfazer o negócio, eu sou consumidor, eu tenho esse direito. Você efetivamente tem um direito de qualidade. Essa qualidade vai ser garantida. Mas antes, eu, fornecedor, tenho o direito de avaliar aquele problema e reparar em 30 dias. Então, é uma briga que eu reitero, acho importante. Acho que é importante que o fornecedor seja ouvido e que esse conhecimento que a gente tem, outros colegas também têm, seja repassado também aos magistrados, aqueles que acabam julgando, porque a gente tem que reconhecer a realidade do mercado. Não adianta a gente trabalhar com uma ilusão aqui, não. A Larissa, na figura da sua assessora aqui. Larissa é minha chefe. Até soprou. Olha aí, é o poder dela. Foi promovido aqui. Chega lá, tu cobra isso. Chega ali. Tá gravado. Essa água não tava normal. Ela até soprou um pouco. Disse assim, cara, ele gosta desse negócio de direito fornecedor. E eu até te pergunto assim, o que seria exatamente? Você fala de criar um novo ordenamento ou como que funcionaria isso? Eu falo em melhor explorar. Inclusive lá na Câmara... Explorar dentro do CDC. Isso, dentro do próprio CDC. Eu entendo que não há necessidade da gente criar um código, menos ainda um código, né? Mas um conjunto de leis para proteger o fornecedor. É evidente que na sua grande maioria das relações, ele é a parte mais forte, né? O consumidor é quem é o hipossuficiente. Sim. Mas eu acho que é importante dentro do próprio CDC que a gente deixe alguns fatores e algumas observações mais evidenciadas, porque o CDC, por vezes, ele traz uma série de regras genéricas como hipossuficiente, inversão de ônus da prova. Vou te trazer um exemplo prático aqui, acho que fica mais fácil para visualizar. Por vezes, o consumidor é tido como hipossuficiente meramente porque ele é o consumidor. Né? É uma empresa, do outro lado é um consumidor. Mas eu já me deparei com situações em que eu representava um fornecedor que tinha pouco conhecimento sobre aquele mercado, né? Por exemplo, o cara que está... Vou te dar um exemplo prático aqui de compra e venda. É um empresário que abriu uma empresa tem poucos meses, está vendendo ali veículo. Ele conhece do segmento de compra e venda de veículo, ele está iniciando ali. Claro que o risco da atividade é dele. Mas ele está vendendo um carro para um cara que é um mecânico. É um cara que ele tem conhecimento técnico acima da média. Particularmente, eu entendo que se nessa relação a gente for discutir a condição do veículo, ou seja, a parte mecânica do bem, na verdade quem é o hipossuficiente é o empregado, é o empresário, e não o consumidor. Então eu acho que a gente tem que começar a avaliar isso um pouco de um modo mais, com um olhar mais real, isso, e não genérico, até porque, fica uma crítica aqui, a maioria das vezes eu me deparo com sentenças e decisões totalmente genéricas. E olha, não é porque a sentença é desfavorável a mim, não, porque eu também já tive sentenças genéricas que me foram favoráveis. Mas é ruim, porque você nota que foi pelo caminho mais fácil. É o caminho de, olha, mas de um lado é a empresa, então o risco é todo dela. E, reitero, o CDC não diz que o fornecedor ele assume a responsabilidade integral, responsabilidade ilimitada. Não, ele tem a responsabilidade objetiva. Entretanto, objetiva dentro do seu segmento. Às vezes tem decisões que, por exemplo, é algo que foge à expertise daquela empresa. Vou trazer exemplo prático de novo. Eu trabalho com compra e venda de carro.
eu não trabalho com financiamento. Tem muitas lojas que trabalham junto. Os dois, Tô trazendo um exemplo. Eu só vendo carro. Se você quiser me pagar à vista, é problema seu. Se você quiser financiar, você vai financiar onde você quiser. Então eu não tenho expertise em contrato de financiamento. Mas aí vai lá, eventualmente tem uma fraude, alguma coisa no contrato de financiamento que você fez fora loja. Porque se foi na própria loja, aí obviamente você faz parte da relação de consumo. Fora da loja, então é uma outra relação. É um contrato em que pese acessório, é um contrato totalmente diferente. E eu não fiz parte desse contrato, eu não ganhei nada dele, eu não partilhei do risco dele. Aí teve uma fraude, o juiz fala, não, genericamente, aí é suficiente, você compra e vende carro, é do seu risco da sua atividade isso. Ora, desculpa, cara pálida, mas na minha atividade, por quê? Eu não fiz financiamento, eu não faço financiamento. Então é isso que eu peço, é essa análise. E eu tento empreender, seja na Câmara Federal, seja lá na comissão do CDC, onde fui membro durante muito tempo, ainda sou membro, a gente criar essa observação, porque às vezes acredita-se estar fazendo justiça social. A gente está privilegiando o coitado do consumidor, mas a gente está gerando sentenças absurdas, aumentando o risco que não foi calculado pelo empresário, porque é um risco que não existia, e trazendo aí desemprego, trazendo o fechamento de muitas empresas. E aí eu faço uma ressalva. Eu, inclusive, fiz uma crítica de um outro caso específico, se você quiser eu menciono também, que eu tenho vários aqui, Vamos lá. Eu vou trazer, então... Eu gostaria só que a gente desse um passo atrás. Eu sei que tu já até repisou algumas coisas, mas às vezes o afegão médico que escuta esse negócio, ele vai olhar assim, rapaz, mas que advogado que chega esse que tá descendo o pau no CDC desse jeito? O cara é doido. Esse cara tá maluco. Mas assim, discorre só um pouco melhor pra gente, por que que, de certa forma, o CDC tem esse efeito danoso e até social, como tu falou, de alguma certa forma, se o empresário for calcular esses riscos e perceber que ele pode ter situações ali por conta do CDC, ele vai talvez precificar um serviço mais alto por conta do risco. Isso é normal. Mas tu só discorresse um pouco pra gente por que o fornecedor também é digno de ser melhor atenção, tratado, claro. Né? Com certeza. Não, você inclusive trouxe aí a preocupação e o foco é esse mesmo. Olha só, e quando a gente tem essa preocupação exacerbada com o consumidor, e reitero-se, eu não estou aqui dizendo que não tem que ter. Em regra, é o hipossuficiente mesmo. Eu tenho conhecimento de que várias empresas agem de modo equivocado, só pensando em lucro. Só que vale lembrar, e é um princípio, a boa-fé ela é presumida, a má-fé tem que ser comprovada. Sim. Então a gente não pode pensar que todo empresário é bandido, que todo... acho que não é essa a ideia. E quando eu chamo essa reflexão, eu falo exatamente em razão do que verdadeiramente é uma justiça social. Às vezes, e é natural, o empresário, quando ele pretende ingressar no mercado, ele avalia ali os riscos. É impossível avaliar todos os riscos, mas a sua grande maioria. Só que, por vezes, o judiciário, e utilizando de argumentos e conceitos genéricos do CDC, ampliam esse risco de um modo exacerbado. Teoria da aparência. Luan, eu já peguei caso em que o cara pegou um cartão de uma concessionária, mesmo cartão, mandou fazer numa gráfica um cartão idêntico, mas com o nome dele e o telefone dele. Ele mandou fazer um uniforme, isso foi comprovado, mas depois de muito trabalho, mandou fazer um uniforme também da empresa e estabeleceu uma barraquinha, oferecendo carros dessa empresa, obviamente que só mediante anúncio, falando que ali era um ponto de venda. Ele fez negócio com terceiros, né, com consumidores. Esses terceiros, óbvio, fizeram, no meu ponto de vista, em hipótese clara de culpa exclusiva do consumidor, então o fornecedor não teria responsabilidade, né? Mas essas pessoas fizeram pagamentos parciais, não total, mas parciais, entrada, enfim, para a conta direta desse vendedor, acreditando que está fazendo negócio com a empresa, e chegar na empresa depois de sei lá quantos dias, eu vim pegar meu carro. Não, amigo, não tem carro seu aqui. Não, mas espera aí. Ah, foi um golpe. Ok, aí o cara entra na justiça orientado, certamente pelo advogado. Não, olha, aqui incide a teoria da aparência. Todo o contexto parecia que ele representava a empresa. Aí o juiz vai lá e condena a empresa. Aí eu te pergunto, como é que a empresa poderia ter evitado isso? Não poderia. Ela não teria como. Não é possível que a empresa tenha olhos em tudo que está acontecendo ao seu redor. Então, é um exemplo claro de que... Calma, que exemplo diferente. Prático, assim, né? Exemplo prático. A Larissa prova disso. Ela sabe porque esse caso que eu estou citando, inclusive, ele gerou 3 processos e a gente acabou de realizar o pagamento da última condenação. Casos que nós perdemos. Perdemos os 3 casos, os 3. Porque entendeu-se o magistrado que, na verdade, aquela pessoa se apropriou de equipamentos, de itens da empresa. Mas não foi. Não foi. Ele certamente nem mandou fazer. Funcionário. Nem ex-funcionário. Se fosse, ok, porque a empresa, teoricamente, e é uma recomendação nossa, ela retém ali o uniforme e tudo mais. Mas perceba, é um risco impossível de se calcular. Então, isso não estava no segmento. Aí, a partir de agora, esse empresário vai ter que levar isso em consideração, não vai? O que ele vai fazer? Ele vai aumentar o valor do produto.
Porque ele vai ter que repassar isso na ponta. Quando ele aumenta o valor do produto, aquele magistrado que achou que estava fazendo justiça social, daquele coitado, ele esquece que o cara não teve diligência nenhuma. Aquele coitado é um consumidor, do outro lado é uma concessionária com lojas no país inteiro. Quando ele acha que está fazendo justiça social, ele não está, porque esse preço vai ser pago por alguém. Aí o produto, o preço do produto aumenta e todos nós vamos pagar essa conta. Quando, eventualmente, a gente está falando de uma empresa grande. Se for uma pequena, que é um outro exemplo que eu ia trazer para você, e exemplo prático também, não do meu escritório, mas um colega dividiu comigo e eu acabei me aprofundando porque me chamou a atenção, em que uma pessoa deixou um aparelho celular para reparo, né, numa loja pequena, loja familiar. Eu vi que, na verdade, a loja era até um MEI e capital social 10 mil, muito pequeno a loja. Então, você percebe até pelo segmento, reparo do celular, uma coisa pequena ali. E essa pessoa, advogado, deixou o telefone para reparar, né? Era um telefone em garantia que a própria empresa vendeu e ele não reparou em 30 dias. Ele não reparou, ele passou do prazo, dificuldade de peça, enfim, não era pandemia ainda, mas dificuldade de peça e tudo mais, então tinha uma razão plausível. Sim. Mas, enfim, o cidadão, advogado, certo, muito bem orientado, resolveu demandar isso no âmbito judicial, né? No curso do processo celular ficou pronto, então, teoricamente, quanto à obrigação de fazer o objeto se perdeu, mas havia um pedido de indenização moral. Era um celular de R$2.000 e poucos, pois ele comprovou que, como advogado, teoricamente, ele deixou de atender os clientes, sabe? E fez toda uma contextualização social, que a gente vê em muita peça, ok, normal, né? Fez toda a contextualização e o juiz entendeu que devia ser pago a ele uma indenização de R$5.000 a título de danos morais. R$5.000. Por um atraso de... Foi quase o dobro, acho que quase 2 meses ficou o aparelho lá. De R$5.000. Aí eu lhe pergunto, e nesse caso específico, qual foi o efeito prático? A empresa fechou, ele não conseguiu pagar esses R$5.000. Tanto o proprietário da empresa quanto a esposa que viviam daquilo ali, não sei o que foi feito deles, mas imagino que ficaram desempregados, deixaram de recolher imposto, porque o Estado também recebia daquelas comercialização que tinha ali. E aí eu te pergunto, qual foi a justiça social? Para atender o benefício de com indenização de R$5.000, fechou uma empresa, deixou de... 2 pessoas, teoricamente, ficaram desempregadas, o Estado deixou de recolher. E aí, que justiça social é essa? Será que é válido mesmo a gente pensar que sempre o consumidor é o coitado? E reitero, não estou dizendo que ele não teria direito, razão, eu só acho que a gente tem que sopesar, tem que avaliar, porque por vezes as sentenças podem significar o fechamento de uma empresa. Por uma falha, por um detalhe, por uma inexperiência, entendeu? Acho que é esse o ponto que eu chamo a atenção, mas já te antecipo. Seja na Câmara e também vi da mesma forma na OAB quando tentei, o movimento para que isso vá adiante é muito pequeno, porque não dá voto, pelo contrário, é algo ruim. Não dá voto. Não. E o que, na verdade, é de maior interesse, se a gente propor aqui, vamos fazer uma fiscalização hoje nos supermercados, vamos ver se tem produto vencido lá. Aí dá coro, porque dá mídia, a gente chega lá, vai autuar o mercado, vamos aplicar uma multa, isso é legal. Cara, mas eu não acho que o ideal é isso. Eu acho que o ideal é a gente chegar, olha, você não está trabalhando de um modo correto, vamos orientar. E aí, claro que eu acabo ficando excluído nesse ponto. Isso aí me lembra o Russomano, aquelas atuações dele lá. Não, eu quero um papel higiênico desse pacote. Apenas um. Apenas um, tem que vender a unidade, né? É a regra do jogo. Outra coisa que... Bom, eu achei interessante uma coisa que tu falou em relação... Cara, esse caso da empresa de carros aí e essa fraude... Tá no TJ, viu? Não vou citar número e tal, não posso, nem faria isso. Mas tá lá, é recente. Cara, mas é interessante porque, pô, vem de uma fraude, o cara consegue responsabilizar a empresa por isso. Fizemos uma ocorrência, essa pessoa... teoricamente, eu tinha um endereço, cadastro dela lá na Polícia Civil, enfim, mas não foi localizada, a gente não conseguiu encontrar ainda essa pessoa que fez essas vendas, tem foto, enfim, mas é isso, e fica essa sensação. E como é que eu, como advogado, vou explicar isso, inclusive, para o meu cliente? Passa a ter um ar de incompetência, porque doutor, como empresário... Me explica aqui como é que a gente tomou ferro nessa. É isso. E aí o doutor chega com a cara lavada, né? A minha já não é muito bonita. Ainda chegar lá para dar uma informação como essa é complicado. Aí, esse doutor perder uma causa ganha. É isso. E qualquer colega, e se ele for eventualmente partilhar esse caso com alguém, eu não tenho dúvida que o advogado vai falar, se o advogado cometeu algum erro aí, dá uma olhadinha lá. Não, o advogado vai ir. Não acredito. Você tá precisando trocar seu advogado. Não acredito que advogado fez Mas porque é o caminho mais fácil. Eu tenho colegas que estão do outro lado também, seja magistrados, servidores, e eu confesso a você que, inclusive, já ouvi, de fato, que às vezes a demanda é tão complexa, tanto trabalho, muita demanda, pouco servidor, enfim,
que é mais fácil você ir para um caminho genérico. Vamos utilizar conceitos. A hipossuficiência, teoria da aparência, conceitos que são genéricos demais e muito fáceis de se aplicar ao caso. Então é mais fácil. Porque seria mais difícil para o juiz fundamentar a culpa exclusiva do consumidor ou a ausência de nexo de causalidade, porque aí ele tem que trazer uma fundamentação. Nesse caso, aí tu sustentou culpa exclusiva do consumidor. Era possível o consumidor verificar que aquele cara era suspeito de alguma forma na negociação? Sem sombra de dúvidas. Por quê? Vou explicar. E aí, eu inclusive disse que, primeiro que não se aplicaria ali o CDC ao caso, porque não havia relação de consumo entre a fornecedora e o consumidor. Mas há aqueles que poderiam defender que ele há uma aplicação por equiparação, é o bystander, aquele que, né, ele é objeto-alvo da relação de consumo. Tudo bem. Então, ainda que se admitisse a relação de consumo, há uma hipótese nítida de excludente prevista no próprio CDC, que é da culpa exclusiva do consumidor. Por que eu digo que, teoricamente, era muito tranquilo para se isentar a empresa? Porque, olha, se você quer adquirir um produto, um carro, ainda mais um carro, produto de valor substancial, você está vendo que o cara está com uniforme, ok, tem ali um cartãozinho da empresa, ele colocou uma barraca, pelas fotos que eu vi, quando nós estivemos lá já não existia mais, né? Só era uma barraca, uma mesa de plástico, uma cadeira e um notebook, né? Primeiro que já me chamaria a atenção. Já me chamaria a atenção porque o cara estava sozinho, enfim. Segundo, que beleza, eu fiz aquele negócio, eu acho que é a empresa, pô, vou dar uma ligada, tem site da empresa, vou ver como é que tá isso, ou vou exigir algum documento maior. E terceiro, que compra e venda é essa de uma empresa digna que você transfere dinheiro para a conta do vendedor? Faz um Pix pro vendedor, tá tudo certo. Você tá me entendendo? Então a circunstância demonstra que aquele consumidor, ou ele teria uma vantagem manifestamente boa, era um carro de 50 mil por 30, para ele se esquecer do resto, ou é um cara que foi desatento mesmo, e a gente não pode pagar pelo preço da desatenção do consumidor, entendeu? Então eu acho que tranquilamente, juridicamente falando, eu vou sustentar isso pro resto da minha vida. É um caso em que o melhor direito não foi aplicado. Se aplicou, temas e argumentos genéricos. Tá no STJ para resolver, né? Rapaz, difícil, viu? Difícil. Aí vem súmula séria, não sobe de jeito nenhum, né? É um caso complicado porque ele envolve muita questão fática, né? Mas nós fizemos sim um recurso especial, estamos aguardando ainda a admissibilidade. Um dos casos nós já realizamos o pagamento porque, financeiramente falando, o empresário entendeu que seria melhor, porque, inclusive, esse consumidor estava disposto a fazer mídia, umas coisas que, economicamente falando, em que pese a empresa não tem responsabilidade, o custo seria maior. Mas as outras duas demandas nós fizemos, tramitaram em conjunto também, coincidentemente, não com o mesmo advogado, mas é porque eu imagino que essas fraudes ocorreram em datas próximas, então as demandas também chegaram em datas próximas, mas está em recurso especial e vamos torcer para o STJ ter atenção. E olha que eu fiz sustentação oral, mas sustentação oral eu até me preparo antes, pego o nome do desembargador relator de todo mundo, distribuo memoriais. Quando eu vejo ali que o desembargador, por isso que eu prefiro o tete-a-tete, o presencial. Quando eu vejo que o desembargador tá ali cabeça baixa, alguma coisa, eu faço ressalva, não é doutor não sei o quê, aí ele já levanta, aí eu já vejo que ele tá prestando atenção. A gente faz toda uma construção para que seja efetivamente ouvido, porque falar a gente fala, mas para a gente seja ouvido, porque existem situações que não são aquela vala comum, como eu acabei de citar, são situações que devem ser analisadas com cuidado, mas infelizmente às vezes vão no genericão. Pós-pandemia, tu já, lógico, também tem um escritório há 7 anos, tu passou período de pandemia aí com o escritório, tu teve que demandou alguma adaptação dentro da tua logística para tu não... E até tu trabalha com empresas também, né? Sim. Como que foi o impacto pandêmico aí a mudança no teu negócio? Efetivamente foi muito grande. Inclusive, meses antes da pandemia e até um pouco no curso dela ali, nós tínhamos aumentado nossa estrutura, fizemos investimento substancial também com uma unidade lá no Maranhão e tivemos que repensar tudo, inclusive nossa estrutura no Maranhão, nós temos uma parceria lá, nós estamos repensando absolutamente tudo nesse sentido. Que lugar do Maranhão vocês estão? Em São Luís, mas a gente atende ali algumas prefeituras próximas, Chapadinha, enfim, então a gente tem, e aí o foco lá é mais o direito público e o empresarial, né, como sempre. Então nós tivemos que nos adaptar porque a nossa mantença, de modo geral, é o empresário. E teoricamente, com a ressalva de alguns segmentos, foram os que mais sofreram com essa pandemia. Então, nós tivemos que nos ambientar, seja com maiores investimentos, inclusive agora nessas questões de realizar reuniões por videoconferência, enfim, redução de valor de honorários, redução baixa, né, em número de alguns clientes, outros aqueles que assim o quiseram, nós optamos por acreditar e sermos parceiros do projeto. Olha, você está num momento de dificuldade, se você fizer do escritório de advocacia, que justamente no momento em que você certamente vai mais precisar, porque vão surgir demandas, empregado, enfim, você não vai cumprir prazos,
pode de fato te levar à derrocada. Então, nós reduzimos de alguns, criamos perspectivas para entrar no negócio de clientes, para que a gente pudesse estar mais próximo deles. E lá na frente, quando isso recuperar, eu tenho certeza que a gente vai ter aí o reconhecimento enquanto escritório. E também como advogado, como empresário, do outro lado, nós sentimos também esses efeitos, né? Como mencionei, durante o período da pandemia, nossa fábrica de sorvetes, né? Nós tínhamos essa sociedade lá, ela foi alvo disso. Lá também havia sido feito um investimento substancial com aumento da produção, aumento da fábrica, desenvolvimento de vários sabores diferentes. E acabamos sendo vítima disso. Falta de insumo, falta de produtos. Parou de fabricar. Mas como o pessoal acabou ficando mais em casa, a gente vendeu bem. Eu confesso que é um dos segmentos, né, colocar um que a gente delivery conseguiu. Não, eu fiz, na verdade, parceria. Era assim, eu distribuí uma petição inicial e um picolé. Aí dava certo, não tinha como. Brincadeira. Mas investimos mais no delivery, sem sombra de dúvidas. E o volume de venda aumentou porque as pessoas, com um tempo ocioso ou em casa, enfim, acabou consumindo mais produtos alimentícios, enfim. Então, para esse segmento especificamente, de até que para nós foi bem. Em alguns nichos específicos. Supermercado, durante nós a advogamos pandemia, para né? rede de supermercado, para uma específica, e eles tiveram um volume de cerca de 32% de aumento. Caramba. Volume substancial. E principalmente um aumento de venda de produtos mais caros. Talvez porque parte dessa população de poder aquisitivo maior comia muito na rua e passou a fazer em casa. Então, eles, nesse segmento também especificamente, houve um incremento aí da receita. Então, é muito variável. De outro lado, a gente advoga para empresas que estão em shopping, e aí é uma guerra tremenda até hoje. Reduz aluguel, ficou fechado. Eu fiz parte dessa problemática, participei inclusive de seminários, também na Câmara dos Deputados, porque existem hoje mais de 32 projetos tratando dessa situação de redução do aluguel em razão da pandemia ou não, agora do IGPM, que, deu 30% lá no escritório de aumento. Nós somos vítimas disso lá no escritório. É um tema que a gente poderia, obviamente, ter levado ao judiciário, porque, considerando o momento, esse reajuste foi desarrazoado, mas a gente optou por não fazê-lo, porque, como eu disse a você, nós temos essa via empresarial também. Então, conversamos com o locador, conseguimos definir ali um meio termo. Não seria o ideal, mas tudo certo, porque também não faz sentido a gente repassar todo esse prejuízo, esse custo para outra parte. Eu acho que tem que prevalecer o bom senso. Uma questão do aluguel também principalmente em shopping, porque o shopping tem um condomínio que precisa ser pago, né? Tem os custos, que é a fatia mais cara. Né? Aluguel, tem os custos ali. E, em compensação, as lojas estão fechadas. E aí, como é que faz? Negócio que... E tem 13ª cobrança. Tem uma série de especificidades, porque o contrato de locação de shopping é um contrato atípico, específico, tem regras próprias. Mas é uma situação difícil, é muito difícil. E eu confesso a você que durante essa pandemia foi a maior guerra que nós travamos. Enquanto advogado, enquanto empresário não, porque eu não tenho nenhum empreendimento que esteja localizado em shopping. Eu tenho um irmão que tem empreendimento no shopping, né, mas lá na situação dele nós conseguimos resolver extrajudicialmente mesmo, porque depende, tem shopping que foi mais, já se antecipou oferecendo redução, enfim, cada situação foi uma situação, mas sem sombra de dúvida, o que mais gerou demanda para nós no escritório foi essas relacionadas a essa relação locatícia no shopping center, foi a principal. Pô, bem legal. Cara, tu tem uma atuação que eu acho interessante, que tu foi administrador de algumas RAs aqui em Brasília, né? Para quem não sabe, Brasília é dividido em algumas regiões administrativas, que são 30, 33, se eu não me engano. Se você me perguntar quantas, aí eles nunca mais vão me nomear, porque eu não sei quantas. Então vai falar, olha, como é que você nomeia o cara que não sabe? Mas por aí, umas 30 aí. Tem o suficiente, E o administrador faz, entre aspas, às vezes de prefeito ali, né? Parece muito com prefeito. E tu foi nomeado algumas vezes, né? Para algumas regiões diferentes. Que trabalho que vocês costumam desenvolver esse prefeito diferente aí? Não, eu até brinquei com você no início, né? Eu falo assim, eu sou um cara vivido, porque quando a gente vai trazer as experiências, fala, pô, esse cara tem quantos anos, né? E eu tenho 32 anos, eu tô acabado, eu disse para você que eu acho que eu vim dentro de uma carroça quando me trouxeram aqui, porque não é possível. Mas eu, inclusive, sou, se não o mais novo, estou entre os administradores mais novos, né, que figuraram nesse cargo aqui no Distrito Federal. Eu sei que nos últimos 6 anos eu sou o mais novo, efetivamente. Eu não fiz essa pesquisa, mas creio ter sido. Eu fui nomeado com 31 anos, né, foi no ano passado. E eu assumi esse desafio. Já havia um convite para eu fazer parte do governo no início do governo. Optei por não fazê-lo, porque estava muito focado no meu escritório, né, e não que quando eu assumi a administração, eu tenha deixado esse foco, mas a gente precisa se organizar melhor, né? Seja com um número maior de advogados e seja
para evitar conflito de interesse. Então a gente tem sempre esse cuidado. Mas no ano passado, como disse, eu fui nomeado administrador regional de Santa Maria, né? E tempos depois fui nomeado administrador regional de Samambaia, mas foi tornado sem efeito e eu acabei indo para o Cruzeiro. Então eu vivenciei dois mundos, porque a realidade econômica de Santa Maria e do Cruzeiro é totalmente diferente, as pessoas são muito diferentes. Cruzeiro é uma cidade pronta, que tem demandas de cidade que efetivamente já tem pouco espaço público ali para novas construções, novos empreendimentos. Então é um problema totalmente divergente de Santa Maria, que é uma cidade em franca expansão e com pessoas, na sua grande maioria, mais humildes. E quando assumi lá, eu vou trazer até para você uma curiosidade, quando fui nomeado, no mesmo dia, fui nomeado acho que 8 e pouco da noite, né? O governador havia conversado comigo, enfim, assumi o desafio, resolvi aceitar esse desafio, até por uma vivência pessoal, achei que seria interessante, e para a gente poder colaborar, né? Eu não estou aqui pedindo voto para ninguém, mas para de fato a gente se sentir que eu já fui tão agraciado nessa vida, né, com muito privilégio. Eu achei que era o momento de eu deixar um pouco o bastidor da política, trabalhar em cargos como subsecretário, enfim, cargos mais técnicos, chefe do jurídico. Fui já chefiar o jurídico da vice-governadoria em governos anteriores. Então eu falei, não, agora eu vou para a ponte mesmo, para a parte de deixar de ser ponte e ser a ponta. E quando assumi Santa Maria, eu já tive foi um sonho, enfim, mas eu já tive algo muito ruim, que me gerou um problema. Eu estava na minha casa, né, com a minha esposa, olhando o celular, enfim, notícia pra lá, notícia pra cá, quem é Renato Couto, vai pra lá, vai pra cá. E aí, acho que as pessoas procuraram Seu no Google. número no Metrópole o tempo todo? No Metrópolis. E aí o Metrópolis pegou uma foto, que eu estava no meu escritório, uma foto de um artigo que eu escrevi, enfim, eu estava com a gravata da Burberry, enfim, a advocacia tem disso, depois eu vou fazer um parênteses de algo engraçado nesse sentido. E aí, meu amigo, pegaram essa foto, rodou Santa Maria inteira, acharam meu Instagram, ele é aberto, né? Até porque não tenho nada pra esconder, e o meu Instagram, ele é minha vida. Eu não tenho, por vezes, você vai muita coisa da advocacia, da política, do Renato, minha vida pessoal. Eu gosto assim, eu não quero segmentar, não quero um perfil jurídico, nada nesse sentido. E aí as pessoas foram atrás de informação, é natural, as pessoas querem saber quem é que vai estar ali representando elas, né? E eu não era conhecido na cidade, obviamente, poucas pessoas me conheciam. Eu tenho um cliente que tem indústria lá, mas enfim. E aí já começou aquela confusão. E foram no meu Instagram e pegaram fotos da minha lua de mel. Eu fui pra Itália, andando de Ferrari, tudo aquilo, né? E aí, cara, só rodava essas imagens. É o novo riquinho, é o novo quem é esse? Será que ele vai vir a Santa Maria pelo Waze? Será que ele sabe chegar a Santa Maria? Só que as pessoas não sabem da realidade da gente, né? Mas eu me espantei, me gerou, no primeiro momento, assim, uma impressão ruim, porque eu falei, cara, será que eu vou ser julgado por isso mesmo, entendeu? E fui trabalhar, eu tinha direito a motorista, carro, enfim, mas eu fui trabalhar no meu carro, e enquanto estive como administrador, eu andei no meu carro, as pessoas viram lá, inclusive, não era uma chegaram, não era uma Ferrari, era uma Mercedes, que é muito mais barato, mas é uma Mercedes velha, mas gera essa impressão. Então era foto, o administrador tá ali, como é que você sabe? É o carro dele. E aí eu pensei, eu falei, olha, com algumas pessoas que eu conversei, mas comprar um Gol pra... Não, ficou uma coisa, se você raciocinar direitinho, e eu não tava ali fazendo isso porque eu acho que eu sou melhor ou pior do que ninguém, mas é porque eu tenho um carro. Por que eu vou utilizar de outra forma? E a gente tinha um déficit de servidores. Então pra que eu vou deixar uma pessoa dirigindo para mim quando ela pode estar servindo para outra situação? Ou por que eu ia utilizar veículo do governo, enfim. Eu tinha o meu, e eu utilizava o meu, e aí as pessoas tiraram foto, botavam carro para lá, para cá, mas na verdade eu acho que o que a população deveria entender é de que quando eu faço isso, eu estou fazendo do meu bolso, eu estou utilizando meu carro, eu estou gerando menos despesa para o Estado, porque graças a Deus eu não precisava, entendeu? Mas são essas perspectivas diferentes. E aí, trazendo aqui um pouco para a advocacia, na advocacia, eu reitero isso, a gente não usa coisas boas, marca, coisa cara, só porque quer não. Eu particularmente gosto, mas porque dá uma sensação de segurança para o seu cliente. Pô, se esse cara tá assim, teoricamente, ele é um cara que é bem sucedido. Então a gente tem que se vender assim. Já quando a gente vai para a política, teoricamente, eu teria que me vender como um coitado, um pobre, é assim, é assado. São dois paralelos muito engraçados, entendeu? Mas com o tempo, as pessoas tiveram, graças a Deus, a oportunidade de me conhecer, o tempo até foi curto, e eu levo a melhor impressão do mundo, inclusive a impressão que eu tive em Santa Maria foi a melhor que eu tive em qualquer outra cidade que eu tenha passado, porque as pessoas são muito verdadeiras, foi algo muito legal, mas que com o tempo viram que eu não era... Será que esse cara é ele mesmo que dá foto, enfim? E era um negócio legal. Cara, e foi muito bacana. Uma curiosidade que eu tenho é se... Porque tu acaba entrando no universo político, né? Sim. E a maior questão que a gente verifica é que os bons, né, têm mais dificuldade de entrar na política justamente porque tu pode ser submetido a esse tipo de coisa. Pô, pegaram foto tua
da tua lua de mel. Pô, se o nego soubesse o preço que é pra alugar uma Ferrari lá, né? Um Entendeu? negócio muito barato. Mas, assim, vale a pena. Tu gostou realmente de entrar na política? Eu tô falando isso Sim. nessa via de que o pessoal bom, né, técnico, não gosta muito de entrar, principalmente porque tem uma vida pública, lutou para ter aquela vida pública e quando tu se coloca na política, tu pode ser submetido a qualquer julgamento tolo, né? Inclusive no sentido de que, esse cara ele tem isso aí porque ele foi administrador, ele deve ter roubado lá alguma É, coisa, ou sei lá. Isso acontece, Luan. Eu não me arrependo. Era previsível, mas parece que, em que pese previsível, eu não tinha pensado nisso. Me gerou um espanto no primeiro momento, mas depois foi muito tranquilo, porque as pessoas tiveram a oportunidade de me conhecer, tiveram a oportunidade de conviver comigo lá, almoçando e cantando Racionais, porque eu conheço, eu tenho. e aí? E não é porque eu seja Guindaste 121. Se você quiser citar aqui de rap, eu vou conhecer. Mas não é porque o rap está atrelado à pobreza ou não. Eu nunca fui pobre, eu não vou dizer algo diferente aqui. Vim de família de classe média, né? E graças a Deus conquistei minhas coisas do meu suor. Não tive nada dado do meu pai, da minha mãe. Deram educação, claro. Não tenho sobrenome, alguém que tenha me emprestado um sobrenome. Renato Couto, porque ele é filho do João, da Maria ou isso. Não tem ninguém advogado da minha família. Né? Eu inovei mesmo nesse ponto. Tem o Juliano Costa Couto, que eu já disse que ele não quer me adotar, mas eu vou lutar pela herança dele. Adote o menino, Anota Juliano. aí, viu? Então, assim, eu tenho a minha história também. Eu estudei sempre em colégio público. Eu tenho a minha história. Eu acho muito preconceituoso você julgar uma pessoa porque hoje ela está utilizando um relógio X, uma coisa Y. E é uma idiotice. Te falo por quê. Porque eu já vivenciei situações em que o cara estava muito bem aparentado, com roupas caras, mas o conhecimento técnico dele era lá embaixo. E, então, acho que julgar por isso é muito ruim. E só para concluir, quando você disse sobre a questão política, o que mais me desmotivou em exercer essas funções, mais político mesmo, foi porque eu me senti, de certo modo, mais burro, tecnicamente. Eu não vou te mentir, não, porque a gente fica muito incapaz. Depende de uma conjuntura, de um sistema que é muito moroso, a gente não consegue entregar. E na advocacia, como eu sou muito resolutivo, vamos fazer. Eu peguei uma situação no Cruzeiro em que um pessoal de uma associação precisava de um espaço, eles estavam saindo do espaço e nós da administração tínhamos um espaço para recebê-los, né, para que eles não ficassem desassistidos. E é um procedimento muito longo e eles iam sair amanhã. E aí, como é que faz? Mas se você autorizar antes, pode gerar um problema, pode gerar um processo. Não, eu meti o canetão, falei, vocês podem utilizar essa sala, vamos seguir o processo aí, para que eles passem a utilizar de modo formal, mas eu assumo essa responsabilidade porque eu acho que se eles forem despejados, daqui a pouco pode ser tarde. Eram várias crianças, um trabalho social. Não vou citar nome, porque senão vai parecer que eu estou pedindo voto e eu não quero isso. E não quero reconhecimento sobre isso, porque quando eles efetivamente foram para lá, eu já não estava como administrador, então, teoricamente, eu não ganhei esse prêmio e não tenho esse interesse, entendeu? Então, aí isso foi me desmotivando, porque às vezes essa burocracia que a administração pública impõe, e ela é natural para evitar corrupção, enfim, mas às vezes a gente pode tardar. E eu, na advocacia, aprendi que se tardar, perder prazo, você perdeu o direito. Como que fica a relação, assim, ainda dentro desse negócio da política, como que fica a relação desse prefeito administrador aí, né? Porque aqui Brasília é um negócio muito atípico. A gente tem um governador. Aqui é muito pequeno, assim, né? E a gente tem um governador aqui, qualquer coisa, a gente já cita o governador. A gente tá próximo dos grandes poderes aqui. Então, às vezes nem parece. Às vezes tem algum problema, ninguém nem fala no administrador, já fala no governador. Né? E às vezes a atribuição até de resolver aquilo ali é do administrador de fato. Como que é essa dinâmica de poderes aí? A ponte é essa mesmo. O administrador, na verdade, ele é um prefeitão sem orçamento, né? O orçamento é muito reduzido. É um orçamento que depende muito mais de... o que a gente tem efetivamente, que o governo descentraliza, para manutenção, pagamento de pessoal, é uma verba muito pequena, para pequenos reparos, enfim. Então a gente acaba tendo mais emenda parlamentar de algum deputado que vai, eventualmente, ali colocar dinheiro na sua gestão. Na minha gestão, especificamente, nenhum deputado colocou, até o período foi curto, e eu também não tinha esse interesse por ter um pouco de resistência, porque eu acho que eu poderia ficar vinculado a esse parlamentar. Acho que não era o ideal. Primeiro eu iria me ambientar. E eu acabei conseguindo algumas coisas, né? Mas em razão mesmo do bom relacionamento. A gente pede ajuda e tem que deixar registrado que e aí, até puxando de novo para o lado do direito também, o empresário sempre muito disposto, acaba nos auxiliando. E a gente tem que evitar que o problema chegue ao governador, porque o governador, imagina o presidente então, ele não consegue saber de tudo, por mais que a gente queira responsabilizá-lo por tudo,
é o administrador que está ali na ponta, Sim. ele que tem um contato direto ali com a comunidade, então ele é quem tem que representar o governador, resolver o problema e levar a demanda para ele resolvido ou pedir dele um auxílio para essa resolução. É mais ou menos assim que funciona. Eu vi que tu até postou no teu Instagram um artigo onde tu fala dessa atuação de atividade do Estado. Faz meio que uma crítica ali, né, do Estado agindo em atividades que não são tão estratégicas, né? Eu queria que tu discorresse um pouco sobre isso e até te pergunto hoje o que tu acha que o Estado, onde que tu acha que o Estado está atuando que não seria tão estratégico, que não parece muito atuação de Estado, né? Parece mais o Estado se fazendo de empresa ali. Eu tenho uma visão particular, e não necessariamente ela é a correta, é uma visão pessoal mesmo, de que o Estado não necessariamente é o Estado mínimo, mas é um Estado mais enxuto. Eu acho que ele seria mais efetivo, teríamos menos cabides de empregos, porque eu vou te trazer exemplo prático aqui. Às vezes a gente é obrigado a admitir num cargo para que deveria ser um técnico engenheiro, um cozinheiro. E nada contra, eu não estou dizendo que um sabe mais do que o outro, eu estou dizendo que são expertises diferentes. E se fosse na iniciativa privada, se a minha necessidade é atrelada à engenharia, eu vou contratar um engenheiro, mas no poder público não. Às vezes eu sou obrigado a admitir aquela pessoa. Então, eu acho que tem que se enxugar a máquina pública, acho que o Estado, por vezes, intervém no domínio econômico onde ele não deve. Eu citei exemplo, tem um artigo nosso que é até citado num projeto de lei, que eu trago um exemplo prático de que o Estado quer estabelecer valor máximo, mínimo de bujão de gás, enfim. Quando ele intervém dessa forma, ele reduz o mercado, ele age de um modo temerário, gera insegurança, o investidor internacional não quer fazer parte de um país que tenha esse nível de interferência. O exemplo mais claro disso e mais recente foi aquela questão da obrigatoriedade do extintor no carro. Eu tenho um caso específico de demanda nossa de um empresário de Brasília que, diante dessa alteração legislativa, ou seja, o Estado movendo isso, ele se desfez de outras empresas, focou nesse segmento, ele já era do segmento, construiu uma fábrica imensa, estocou milhares de extintores e hoje eu acho que ele deve estar fazendo rifa disso aí, porque mudaram-se as regras e a insegurança jurídica. Como é que fica? Então, um exemplo, para que o Estado vai intervir nisso, entendeu? Tem coisas que a própria economia ela vai ditar o seu ritmo. Então, eu sou extremamente favorável a uma economia mais enxuta, a um Estado menor. O Estado tem que estar presente na educação, na segurança, e no judiciário. Eu entendo que tem sim que estar presente, porque senão fica muito fácil da gente ter ingerências. Na educação da mesma forma, a gente tenta acompanhar de perto ali quem serão os nossos representantes lá na frente, na saúde. Acho que nessas áreas, na sua grande maioria, sim. Agora tem áreas aí que, para quê? Os Correios é um exemplo disso, para quê? O Estado tem que explorar essa atividade. Deixa para o mercado. Quando o mercado se propõe, ele entrega no prazo. Em regra, sim. Em regra, sim. Muito mais difícil, né? Claro. Até eu geralmente tenho problemas com atraso de entrega quando é o correio que vai entregar. Eu com o correio, é uma briga pessoal, porque eu sou muito consumista, então chega encomenda quase todos os dias lá na minha casa, na casa da minha mãe, enfim. Então eu acompanho muito isso e, de fato, é um serviço que melhorou, mas que a gente percebe que quando está no exterior, a gente vê uma outra celeridade, entendeu? Eu acho que o Brasil já está caminhando nesse ponto específico de entrega para isso, mas lá a gente vê que, por se tratar da iniciativa privada, quem entrega melhor vai ter mais cliente. Então isso é o ideal. Quando tu fala em Estado mínimo, como que tu vê a questão da parte social? Porque essa é a grande guerra, né, do negócio. Quem tem uma visão um pouco mais social da coisa, quando você ouve falar Estado mínimo, já vê um capeta no negócio, Verdade. Já repudia. Mas como que tu vê essa atuação entre Estado mínimo e essa atuação social do Estado? Por exemplo, a gente teve pandemia, teve auxílio emergencial. E aí, como que fica às vezes do Estado? Eu acho que a pandemia, claro, é um fato muito específico, imprevisível, enfim, o Estado tem que atuar, mas é uma problemática, não serei eu a trazer aqui a solução, é evidente, para mim também, falando isso, pode parecer mais simples, porque eu tenho uma condição financeira melhor, então, teoricamente, a minha visão de mundo é diferente, mas quando eu digo Estado mínimo, e eu até fiz uma ressalva de não necessariamente o mínimo, mas o lado social é algo que o Estado tem que fazer parte, e acho que conclamar e dar mais oportunidade para que a iniciativa privada também o faça. Eu vou trazer um exemplo simples aqui, que é muito complexo para a gente debater aqui, mas lá na Câmara eu trabalhei nessa discussão acerca da questão da vacina, do particular poder comprar ou não. Vai criar desigualdade. Gente, quanto mais pessoas
vacinadas, melhor para todos. E se não bastasse, a solução que, na minha visão, foi apresentada de que a iniciativa privada quer comprar 1.000 vacinas, compre então 1.000, mais 500 você vai doar para o SUS. É válido, entendeu? É válido. Então, eu acho que essa é a política social que deve ser feita. Eu acho que a gente tem que impor, vou trazer aqui um caso específico que eu havia mencionado aí do celular. Por que você vai dar 5.000 reais, 4.000 reais para esse cara? Será que ele teve realmente esse prejuízo? Então vamos fazer diferente. E eu sei que nem se aplica ao caso, mas olha, você vai ter aqui 1.000 reais e 1.000 reais o empresário vai pagar para uma instituição de caridade. Faz muito mais sentido. Porque, na minha visão pessoal, quando você estabelece indenizações abusivas como essa, com todo respeito, e as máximas vênias ao julgador, mas você incentiva, você gera um proveito econômico desnecessário para aquele particular. Acho que não é esse o caminho. Então a gente pode até atrelar, junto ao judiciário, o aumento desse lado social. Então é manter o Estado mínimo, não é o menor, não é só educação, saúde. O lado social, sem sombra de dúvidas, é necessário, é uma forma de distribuição de riqueza. Concordo com a taxação dos mais ricos. Acho que é a nossa forma de tributação, nem vou entrar nesse tema também, porque é bem complexo. Não é um tema que eu domino, mas a nossa forma de tributação acaba tributando todo mundo de modo igual. E você, o preço do arroz que você compra, tio João, de 10 reais, é o mesmo que eu também compro, é o mesmo que o Joãozinho ali que ganha 1.000 reais compra. Para mim não parece coerente, porque para mim vai ter um peso, para ele outro. Então acho que deveria se repensar nessa parte também relacionada à tributação. Quando tu fala de incentivo de demanda, tem uma coisa que eu acho curiosa, que eu acabo vendo no judiciário, por exemplo, quando você tem grandes demandas, por exemplo, a aviação, né? Às vezes começa a existir grandes demandas de uma situação específica. E aí, em um primeiro momento, o juiz estabelece ali uma indenização em um valor X. Como ele vê que aquilo está se repetindo bastante, ele começa a diminuir para desincentivar a propositura de ações. Só que, ao mesmo tempo, ele pode fazer com que o jogo fique bom para as companhias. Ele diz, é mais lucrativo assim do que melhorar o serviço de fato. Então vamos deixar, já que o juiz ajudou a gente. Como que tu vê essa... Não, eu vou trazer aqui para você um exemplo prático e também vou afirmar a você algo que acontece, né? O que a gente chama do lobby legal, né? Que é a questão do tráfico de influência. Nem sabia desse termo, lobby legal. Porque, inclusive, querem legalizar o lobby, né? E eu particularmente entendo que ele já existe, acho que a gente tem que criar regras mesmo. E nada mais por exemplo, eu, Renato, defendo o interesse da empresa X. Eu vou defender os interesses dela, seja no administrativo, onde eventualmente eu tiver que fazê-lo, se eu não tiver impedido para tanto, né? Então, não tiver conflito de interesse, enfim. Então, teoricamente, seria um lobby, né? E aí você citou a questão das companhias aéreas, por exemplo. Houve um lobby legislativo nesse sentido, porque estava havendo para elas... O mais recente foi o das construtoras, aquela ideia de lucro cessante, atraso na entrega do imóvel. Sim. O legislativo se movimentou. Por quê? Porque um número muito grande de demandas, enfim. E aí, não só o judiciário começou a se movimentar, reduzindo as indenizações, que não necessariamente... É um negócio complicado, porque, perceba, é difícil você admitir que duas situações idênticas, um vai receber 50 mil e o outro só 1.000, é difícil para a pessoa que está ali, porque é uma situação idêntica, e também tem que se buscar uma solução, porque você vai quebrar o mercado. É o que a gente chama de... O STF gosta de falar de modulação de efeito, né? Sim. A gente começa a organizar isso. Mas, trazendo aqui para o caso prático, nós advogamos durante um período, e eu fui coordenador desse contrato, para Bradesco Saúde, e lá se estabelecia a época, não estou dizendo que isso existe, tá? Não sei como é feito hoje, já tem muito tempo, mas que negar alguns procedimentos médicos, sabendo que deveria ser feito... Eu tava na ponta de cá, tá? Então pronto, você sabe muito bem. Eu trabalhei grande parte da minha vida aqui em Brasília com material cirúrgico, né? Com venda de material cirúrgico. E a gente acabava fazendo esse meio de campo entre médico, paciente e convênio. Então a gente sabia quais os planos que autorizavam, o que não autorizava. A gente estava a par disso. E tu tava do lado de lá, né? E às vezes, e a gente sabe que na prática não precisaria nem descobrir isso atuando ali, mas que o número de processos, de demandas, enfim, acaba sendo financeiramente melhor do que você pagar o procedimento para todo mundo, entendeu? Aí, em situações como essa, eu já entendo que o CDC tem toda a razão de existir, deve ser duro com esse tipo de procedimento e de comportamento, porque aí sim, eu entendo que o fornecedor está buscando obter ali o maior volume possível de dinheiro daquele segmento, entendeu? Ele quer, inclusive, excluir um risco e algo natural do seu contrato. Ele quer, na verdade, entregar menos do que ele te vendeu. Aí eu acho que a gente tem que ser duro, o juiz tem que ser duro, todo mundo. Agora,
eu reitero, levar esse caso específico como a regra geral para todo mundo é um problema que traz desigualdade também. Sim, até porque, principalmente nesse caso de convênio, o pessoal, né, logicamente, a gente está falando do lado de cá, do lado médico, né, que tá junto do paciente sofrendo. A gente falava que o convênio negava até o paciente morrer, não precisava mais pagar, é lucrativo. Perdeu o objeto. Perdeu o objeto. É isso. Perdeu o objeto. Verdade. Então, de alguma certa forma, quem faz a planilha lá deve aferir isso, né? Deve aferir isso. E, pô, é uma balança bem, bem difícil, o advogado tá ali, né? No meio dessa briga toda. E a gente, nessa hora, tem que esquecer, não é esquecer, mas deixar de lado, e eu, felizmente, para minha profissão, consigo muito bem separar. Às vezes, a gente leva o emocional em muitas demandas, mas a gente tem que tentar ser técnico, porque não pode gerar prejuízo, e se a gente entende que, teoricamente, o direito do nosso cliente é aquele, a gente tem que defender sem, obviamente, avaliar. Mas, como pessoa, por vezes, a gente se depara com situações que são complexas. Mas deixa eu trazer um caso aqui para você que eu me lembrei dessa representatividade aí, porque a pessoa acha que a advocacia é só luxo, glamour, sim, enfim, né? É só andar de carrão. Uma beleza. E certa vez eu resolvi uma audiência no Rio de Janeiro, em Itaguaí, representando uma concessionária. E aí nós fizemos, a gente sempre contrata em estados que a gente não atua, parceiros, enfim. E aí era uma demanda estranha, a gente achou tudo muito estranho. Não, e o empresário queria que eu fosse mesmo. Eu falei, não, beleza, eu vou. Aí, beleza, nem me lembrei da necessidade de preposto, nada não. Vou como advogado, era demanda civil. Fui para Itaguaí, no Rio. Peguei o avião aqui, ok, desci na capital. Aí fui procurar um Uber, né? Falou, olha, procura um Uber ou um táxi aí e passa pra gente o valor, né? Eles vão ressarcir. Cheguei lá, o cara falou, olha, pra eu te levar em Itaguaí e voltar, o táxi é R$600. Eu, pô, você é doido? Aí eu olhei, vi que era realmente um pouco distante e tal, mas eu falei, não, o cara é doido. Aí liguei pro empresário, né? E é inclusive amigo pessoal, e é importante isso. Eu não faço clientes, eu faço amigos, independente da situação. Eu poderia muito bem ter ido passar o custo pro cliente, ok, seria mais seguro, enfim. Falei, cara, quer saber de uma coisa? Liguei pro cliente, o cliente não atendeu. Falei, eu vou alugar um carro aqui, cara. Aí peguei, fui lá na empresa X, lá na frente, aluguei o carro, R$100 e poucos, devolveria no mesmo dia, peguei o carro, botei no Waze aqui e falei, cara, daqui eu vou. Aí eu pensei, rapaz, esse negócio de Waze aqui, e vai me mandar num morro desse aí, eles vão, esse é o perigo vão torar meu besouro aqui. Eu falei, rapaz, eu com essa cara aqui, eu falei, peraí, então. Aí tô lá no saguão, aí um cara viu que eu tinha achado o cara e tinha ido na locadora, né? E voltei pro saguão lá da entrada, o cara falou assim, você vai aí andando que não conhece aqui é Rio de Janeiro, viu? Você vai morrer aí alguma coisa e tal. Aí eu já fiquei um pouco receoso. Fala mesmo, cara. E eu fiquei receoso, mas ao mesmo tempo eu falei, aqui agora eu tenho que ser firme. Falei, rapaz, não tem esse perigo não. E aí um cara que tava lá próximo, que me parece que trabalhava aliciando pessoas para os taxistas, falou para mim, cara, eu moro no caminho, acho que é Realengo o nome da cidade que ele mora. Eu moro no caminho e tal, se você me der uma carona até minha casa, eu vou com você. Cara, olha o tamanho da irresponsabilidade. Pensando só em economizar para o cliente e também, eu acho que às vezes eu faço depois que eu vou raciocinar. Aí eu falei, beleza, você vai comigo, só que eu vou dirigir. Como se fosse uma grande vantagem, né? Porque eu falei, não, se aqui eu que vou, eu vou saber. Se ele mandar entrar em algum lugar, eu vou só aqui nessa avenida, não vai ter perigo, né? Mas, enfim, fui. O nome do rapaz é Cláudio, eu até converso com ele pelo WhatsApp hoje. Aí o cara entrou comigo, nunca tinha visto na minha vida. Aí eu falei, cara, olha, mas você vai ter que ir comigo até lá na cidade de Itaguaí para audiência. Eu lembrei que eu precisaria de um preposto, né, e tudo mais, e aí eu vou te pagar um valor aqui. Ofereci para ele lá R$100 e tal. Ele, rapaz, bom demais. Vai ganhar, e o cara foi comigo. Nós chegamos lá, eu tenho essa foto no meu celular até, do juiz lá, porque me parece que ele tinha várias competências dentro desse fórum lá. E aí o cara acompanhado por segurança, fórum lotado, um clima bem assim estranho, enfim. Almocei, antes chegamos, tinha um restaurantezinho próximo lá do fórum, cheguei bem cedo, né, no Rio, cheguei pela manhã. Almocei com esse Cláudio lá, um cara carioca, bem gente boa, sem conhecê-lo, poderia ser um bandido, inclusive. A gente almoçou, depois fomos para audiência, o cara foi como preposto, né? Não sabia de nada. O juiz lá, não sei por qual motivo, a demanda era civil. Então, teoricamente, ele não teria a necessidade de ter conhecimento do fato. Mas o juiz ficou arrochando ele lá e quando o juiz sentou, era um juiz leigo e eu não estava acostumado com isso, porque em Brasília não existe, não é o juiz togado, não é o juiz concursado. E o cara é advogado lá no Rio e ele conhecia o outro advogado da outra parte. Resumindo, parecia que eu estava no boteco, todo mundo se conhecia, eu era o único diferente. E o juiz, acho que talvez propositalmente, arrochando ali o preposto, e era uma audiência de instrução, ok, mas não tinha pedido de depoimento pessoal do representante da empresa, mas o juiz entendeu que faria ali,
de ofício, uma coisa muito louca, começou a ouvir o preposto que falou, excelência, eu trabalho ali no aeroporto, fui pego aqui só para vir para isso, uma situação horrível, engraçadíssima, não, horrível, horrível. Terminamos essa audiência, não houve composição, enfim, houve condenação no final, era uma relação de consumo. Voltando, deixei esse cara porque ele falou, pô, Renato, tá tarde, leva mal não, mas amanhã eu trabalho cedo, se você puder me deixar aqui, era umas 5 e pouco da tarde, me deixar aqui bem na entrada da minha cidade, e aí daqui é só ir reto, você segue, e a cidade dele era mais ou menos metade do caminho. Aí eu pensei, cara, não era esse o combinado, né? Mas eu falei, não, beleza, vai nessa. Aí liberei o cara, falei, aqui eu vou no Waze, vou só reto, já sei mais ou menos como é que é. Tinha tirado a gravata, a abotoadura, pra não parecer, tava tipo bem carioca mesmo, já puxei o negócio aqui, baguncei o cabelo. E tô indo, cara. E aí comecei a pegar o engarrafamento. Acho que é a linha vermelha ali, bravo, onde eu peguei. cara. Peguei o engarrafamento, gente vendendo Globo e não sei o quê, aquele negócio. Cara, o carro começou a esquentar, uma porcaria de um Gol velho. Começou a esquentar. Aí eu confesso a você que eu fiquei com medo. Aí escurecendo já. E eu ainda numa distância considerável do aeroporto, eu falei, cara, é hoje que esse negócio aqui vai dar zebra. É hoje que vai dar zebra aqui. Tive que descer do carro lá, pedir ajuda lá pro pessoal que tava lá próximo, o pessoal colocou água lá no radiador, mas cheguei vivo. Mas uma aventura que teoricamente não precisaria, e que mostra que a advocacia não é só glamour. Eu acho que, na verdade, faltou até um pouco de raciocínio. Eu sou muito assim. Falei, não, é doido um valor desse aqui, mas são experiências que a gente leva pra vida aí. Inclusive, tu, assim, advogado não gosta de falar que tomou ferro em nada, né? Tu já falou que tomou ferro em Na maioria aqui, né? Parece que você é advogado ruim. Ó, pessoal, eu já ganhei várias demandas, é porque eu não vou ficar aqui trazendo aqui, demonstrando que eu sou bom. Pô, muito bom. Olha, uma coisa que eu gosto sempre de perguntar para advogados mais experientes assim, como que foi teu começo ali, cara? Como que tu começou a prospectar clientes? Porque a galera tem dificuldade de prospectar. mais e até difícil, como né? que tu faz isso hoje? Como que Luan, tu começou e como que tu mudou isso? Confesso a você que é muito gratidão de Deus mesmo para comigo. Eu confesso assim que a gente, depois de mais estruturado, vou começar de fato aqui dos primórdios ali. Eu, como mencionei, assim que me formei, eu tive a oportunidade de... Estava já gerenciando uma concessionária de moto chinesa à época, enfim, meu pai era dono lá. Shinerai. Não, era Kazinski. Kazinski, sei. Kazinski. Mas eu já advoguei para muitos e advogo ainda hoje, para algumas fábricas chinesas aí, viu? Chinês é bicho danado, viu? Aí, voltando. E aí, lá eu já comecei a ter volume de demanda, porque era um volume de vendas monstruoso e com muito retorno. O CDC ali, poucos anos ainda de início, muita demanda. Então, eu já fui muito testado ali. E acabou que com esse conhecimento que eu fui adquirindo desse segmento pela minha família ter atuado nesse segmento, eu já fui conhecendo um outro. Então a gente foi ganhando notoriedade nesse segmento especificamente. E eu desempenhava minhas atividades de advocacia no início dentro da própria empresa do meu pai. Depois aluguei uma sala específica. Depois fui para um escritório de advocacia em Taguatinga, do tio da minha esposa. Né? Ele era mais trabalhista e aí eu usava um pedacinho lá da sala dele. Ele me cedeu muita gentileza. E aí muita vontade de aprender, então ele me passava demandas, eu tinha relacionamento com clientes dele também, que depois passaram a me procurar, e eu sempre fui muito comunicativo. Eu acho que a gente tem que ser visto, tem que ser notado. Né? Não adianta você ser bom. Eu já lidei com advogados sensacionais, tecnicamente, mas não são percebidos. E você tem que não só ser bom, você tem que mostrar que você é bom, você tem que ser conhecido. E eu sempre fiz muito barulho, sempre... por vezes em reuniões... Não basta ser fiel, tem que parecer ser fiel. É isso. Você falou tudo. Por exemplo, em reuniões, e aí no início da advocacia ainda, eu sempre fiz muito isso, mas confesso que eu faço até hoje. Em reunião da OAB, reunião representando concessionárias, enfim. E eu ia, às vezes, porque tinha interesse nesses segmentos, fui em reuniões. Eu já fui no Sírio-Libanês, pra você ter noção. Aprendendo ainda, no início da advocacia, eu fui no Sírio-Libanês em São Paulo. Não tinha aqui ainda. Eu estive lá. Fingi que eu tinha uma consulta lá, me deixaram entrar, consegui ir no administrativo, descobri onde era o jurídico interno e fui me oferecer como advogado em Brasília para representá-las. Falei, se você tiver, que ninguém quiser fazer, eu tô aqui. Do nada. O cara achou aquilo a coisa mais estranha do mundo. Esse cara é doido, ele só pode ser doido. Mas, acredite, tempos depois, não sei se foi Deus ou o que aconteceu, eles precisavam de algumas demandas aqui. Tinha um escritório que já os representava em Brasília, mas acho que o volume de demanda era grande. Eu não sei o que foi o motivo. Mas o cara lembrou, ou o cara ficou encucado. Esse cara, o que é dele, né? Me ligou e eu passei a fazer a representação deles em algumas audiências, como preposto, depois como advogado. Então, é isso. Prospectar cliente é muito difícil. Hoje a gente tem um escritório maior, então a gente tem um planejamento para isso. A gente confecciona um produto, uma tese, e vai oferecer para aqueles clientes que
teoricamente seriam interessados, a gente traz então, hoje tu segmentos. já chega com um produto, Em regra, para quem sim. tu acha um potencial cliente, Isso. tu já senta com o cara para Sabendo dizer qual é a assim, dor dele. tu passa por isso Isso. e eu posso ter uma solução aqui para ti. Exatamente. E posso ter uma solução para que evite esse problema, entendeu? E muito acontece ainda, e aconteceu, de indicações mesmo, cara. Se você faz um trabalho legal, o boca a boca continua sendo algo que muita gente tem desprezado, acha que não é importante, mas aquele que faz um trabalho legal, pode ter certeza que ele vira a referência para aquela pessoa, para a família dela como um todo, para os amigos. Se você me perguntar, Renato, qual é a maior fonte de captação que você tem até hoje? As pessoas com quem eu já atendi. Graças a Deus. Elas... Vai multiplicando. E não necessariamente ali. porque eu ganhei o processo, mas porque a pessoa vê a sua dedicação, eu não tenho horário e acho que advogado não pode ter, acho que só se ele eventualmente for um segmento muito específico. Eu tenho o lado ruim, porque minha vida pessoal ela é muito comprometida, porque eu basicamente vivo do meu A trabalho. mulher tá lá, vê que o telefone tocou. Ontem eu cheguei quase 11, ela já estava dormindo, eu saí, ela já estava dormindo. É assim, tem o outro lado. Mas eu amo a advocacia, eu gosto muito da advocacia e digo, acho que a melhor forma de você se dar bem na advocacia, e não necessariamente ganhar dinheiro é uma consequência, é algo que a gente faz porque é preciso. Se o cara quer ser nomeado administrador e sair em foto de Ferrari, ele tem que trabalhar. Mas é fazer o que você gosta, cara. Eu amo a advocacia, acho que continua sendo a melhor forma de você captar cliente, você fazendo um bom trabalho. Mas aí você me pergunta, Renato, mas como é que eu vou fazer um bom trabalho se ninguém me dá uma oportunidade? Vá atrás, amigo. Faça como eu fiz. Fui lá no Sírio, eu já estava em São Paulo, fui resolver um problema pessoal. Isso era Falei, bem no cara, início da tua advocacia? Eu tenho hoje quase 11 anos de advocacia. Uhum. Tinha 2 anos que eu advogava. Eu estava já nesse escritório em Taguatinga. Eu fui para resolver um problema pessoal, eu fui fazer uma consulta, né, médica, não era lá no Sírio. Fui fazer uma consulta, eu falei, cara, eu só vou viajar à noite. O que eu vou fazer aqui? Me veio, eu falei, cara, eu vou pensar, porque em Brasília, mais difícil de eu chegar. Aqui, das duas, uma. O cara não. 3, vai acontecer alguma coisa. O cara não vai me receber, ou o cara vai falar. Esse cara, ele é diferente, ele é doido, alguma coisa tem. Então, gente, tem que ir atrás, tem que demonstrar, tem que buscar. Eu acho que esse é o caminho. A gente tem uma vantagem aqui em Brasília, que a gente está perto de muitos poderes, né? Os tribunais superiores estão aqui, todos, né? Estão aqui, então até... Agência reguladora, sim, tudo é aqui. então fica fácil para tu chegar em São Paulo e dizer, cara, precisa de algo em Brasília? Pô, com certeza. né? Mas é pensar diferente, porque teoricamente eu poderia ter ido à minha viagem e não ter pensado nisso, sim, entendeu? E se você me perguntar naquela época, eu não tinha, isso 2 anos já de advocacia, eu não tinha nenhum processo de Tribunal Superior, não. Se o cara me perguntasse, eu já tinha ido no STF para gravar lá programa, lá na TV Justiça, só. Se perguntar onde era o gabinete do ministro X, eu nem sabia para onde. Mas, por que eu vou dizer isso? Ele pressupõe que eu conheço tudo. Por que eu vou dizer que não? Eu não falo. Deixa ele pressupor, me contrata e eu dou meu jeito. Porque reza uma lenda que é uma lenda, né? Tem muitos advogados de São Paulo, alguns, não muitos, né? Que vêm para cá, para Brasília, frequenta aqui a Câmara, né? Tira foto com político, né? É muito fácil quando você tá aqui. Sim. E acaba chegando em São Paulo e diz assim, olha aqui, ó. Se precisar de alguma coisa em Brasília, eu conheço fulano, foto com todo mundo, né? Não é só São Paulo, não, mano. No meu Instagram, o cara vai lá, às vezes, vê uma foto com algumas autoridades, a gente tem relacionamento técnico, porque a gente oferece serviço, confecciona projeto, enfim. Com outras, não. Às vezes é um repente, eu tô ali com uma pessoa no mesmo lugar e tudo mais, mas quando tá ali, dá uma ideia de proximidade. E eu já fui procurado, obviamente, por empresas grandes, no sentido de que, olha, peraí, a gente tá procurando você porque você conhece o João, conhece a Maria. E não necessariamente eu conheço, mas também não vou dizer que não conheço. Se ele acha que eu conheço, tá tudo certo. Tá, então, e a tua visão é que essa proximidade, quando um cliente te procura, que ele vê a proximidade com alguém, na tua visão, essa proximidade, ela realmente surte efeito para esse cliente, de alguma forma? Você consegue fazer essas conexões girarem de fato? Luan, eu vou ser político aqui se eu disser para você que não. Disser que isso não tem mudança nenhuma, tem conflito de interesse, tem isso, tem aquilo, mas é uma falácia. Porque na realidade é natural. Vou te dar um exemplo. Você eventualmente é um ministro e você é meu amigo. E não tem problema de você ser ministro, você ser meu amigo. A gente não pode atuar na mesma demanda. E aí eu preciso de uma demanda que eventualmente está no ministro que também é seu amigo. E o cara tá uma agenda cheia, não quer receber ninguém. É evidente que a partir de um pedido de um outro ministro, de um amigo, eu vou ser recebido. Isso já aconteceu. Isso é natural, infelizmente. Porque eu, muitas e muitas vezes, eu tô do outro lado. Eu sou aquele que tá lá na fila, que não sou atendido, porque eu não conheço todo mundo. Não conheço mesmo. Então, é ruim, mas é uma realidade do nosso país. E eu sei que é uma realidade mundial.
E acontece, e se eu disser para você que é diferente, eu estarei mentindo. A gente já conseguiu resolver demandas lícitas de um modo regular, mas com uma atenção que talvez não tivéssemos caso não tivéssemos ali um conhecimento daquela situação, daquele órgão, da pessoa que está lá, entendeu? Não necessariamente você pode e deve, e até não faço isso, utilizar do seu conhecimento para obter vantagem indevida, para obter uma sentença... Já tá falando de crime. Isso, e de uma sentença também que a gente vê ali que não era o caso, um absurdo. Não, é porque por vezes, e eu já havia antecipado isso, o volume de demandas é tão grande que a sua demanda tem uma especificidade que não é vista. Não é vista. E aí, se você tem aquela proximidade ou uma forma de chegar e fazer com que aquilo seja visto... Só leia meu processo, por isso, favor. é basicamente isso. Se hoje você conseguir que, de fato, o seu processo seja lido do início ao fim, meu amigo, você já é um vencedor. Então, é estranho falar isso, né? Infelizmente. É estranho Mas falar eu também entendo o outro lado, né? Eu convivo com vários gigante. servidores, sei que são muitas demandas, a gente sabe do contexto como um todo. Cara, dessa última parte a gente viu, assim, de forma estratégica aqui, bem pontual, 3 coisas importantes que tu trouxe aqui. A primeira, saber oferecer serviço, né? Tu foi lá no Sírio-Libanês e ofereceu o serviço assim, do nada, sem conhecer ninguém. Do nada. Pelo menos eu tinha cara de rico, eu acho que por isso que eu consegui entrar. Eu não tinha cara de rico? Aí falou assim, porque você é julgado, né? Se eu tivesse sido mal arrumado, enfim, talvez eu não tivesse. Não. Aí eu falei, não, eu tenho uma consulta com um doutor, eu já tinha precisado na internet lá, o nome de algum médico, doutor não sei o quê, ele pediu pra eu encontrá-lo em tal lugar, aí fui, né? Quando eu já estava lá dentro, aí eu me direcionei pra administrativo. Mas também, assim, é o mínimo, sendo que tu tava indo num Sírio-Libanês. Com certeza. Né? Talvez se tu fosse um outro tipo de cliente, se tu fosse muito bem vestido, talvez não fosse legal. O advogado tem que ser esperto. Ele avalia, ele é um camaleão. Ele avalia a situação e tem que saber como vai se comportar. Luan, Deixa o relógio no carro, tirou gravata. Sim, a Larissa sabe disso, pode citar. Às vezes as pessoas me veem no dia a dia, e meu Instagram mostra muito isso. Mas, cara, esse cara não é o mesmo que tá aqui, esse não é o mesmo que tá aqui, mas sou eu em todas as ocasiões. É porque, a depender, se eu tô numa reunião formal, eu vou ser formal. Se é uma situação normal e no dia a dia eu só falo besteira, enfim, esse é o Renato. Claro que se eu vou para uma questão mais complexa, aí eu vou me comportar como tal. Eu acho que a gente tem que saber ser camaleão mesmo. Como é que é a situação, como é que eu vou agir. Então, olha só, oferecer serviço, né? Ter um produto pronto, eu achei isso muito legal. Tu chegar para um possível cliente, ou marcar uma reunião, por que não? E dizer, olha, tu pode passar por isso. Já até atendi empresas assim. Ou enfim, oferecer um produto, mostrar uma dor, até ouvir a dor do cliente, né? Desse possível cliente. Mas é que os dois a gente percebe uma atitude, né? De procurar. É uma prospecção bem ativa e bem interessante. E, pô, conhecer pessoas, né? Networking. O bom e velho networking, eu acho que isso é unanimidade na advocacia. De qualquer advogado, se pergunta, pô, qual habilidade que tu acha que um advogado tem que ter? Ele vai, de alguma forma, citar o networking. E assim, excluindo isso aqui que a gente já viu, o que tu acha que um bom advogado tem que ter para ele, pô, né, deslanchar na carreira aí? Olha, tirando a questão do network, como você mencionou, acaba sendo primordial, porque a primeira oportunidade que vai te dar é uma pessoa que confia em você, não como advogado, porque ela não conhece seu trabalho, mas como amigo. Então, sem sombra de dúvidas, esse é o principal. E também vale para qualquer profissão, claro, né? Se vai atender, se tu vai vender produtos, né? Se tu é o psicólogo, né? Tu precisa disso. Sim, Hoje, eu acho que assim, se você eventualmente não tem uma rede de networking interessante, você não é tão desenrolado, enfim, eu vou dizer o que eu faria. Não necessariamente seria um sucesso, porque eu, graças a Deus, não precisei fazê-lo. Minto, já fiz em algumas pequenas ocasiões. Eu finjo que eu tenho tudo isso. Quer que eu te dou um exemplo de algo e coisas que eu já fiz? Eu já estive em um evento em que eu não tinha proximidade nenhuma com um ministro do TSE, e eu cheguei próximo a ele, sabia porque tinha visto uma foto dele com outra pessoa, falei que eu era amigo dessa outra pessoa que não estava lá, conversei com ele basicamente ali por uns 5 minutos, eu puxando conversas, fazendo ganchos, e para aquelas pessoas que estavam próximas, eu tinha um relacionamento com o ministro, e eu reproduzi isso, né? E, coincidentemente, naquele dia, eu havia sido procurado por uma pessoa que lá estava também, com uma demanda com aquele ministro, porque julgou que eu tinha um relacionamento. Cara, tu ganhou então, se eu não tenho, um bate-papo. Então, se eu não tenho, acabou que no final não deu pra gente contratualizar aquela demanda, porque, enfim, eu entendi por bem que não iria pegar, porque eu não conseguiria resolver, né? E aí, de fato, eu acho que meu nome seria... Se é algo que, teoricamente, para mim é impossível, eu não vou me aventurar, não faço aventura jurídica. Mas é isso, eu não tenho esses 3 pontos que você mencionou, mas eu posso passar a impressão de que tenho. Qual é a dificuldade? Você mesmo, se você chegar,
Pô, eu já vi o Renato no Instagram, o Renato tá passando ali, fala, Renato, beleza? Se você falar isso comigo, eu vou sentar com você, vou conversar com você, e para todos os efeitos, você é amigo do Renato. E assim vai. E eu acho que a gente sou tem que amigo buscar... do Renato. A gente tá vendo aí, né? Como se fosse alguma coisa, né? A gente tem que buscar a situação. Eu acho que a oportunidade, ela surge a todo tempo. Aqui com você hoje eu vejo uma oportunidade, né? Você tem um ciclo de amizade muito grande, uma pessoa muito competente. A gente tá desenvolvendo isso aí. Tô com você, pô. Imagine para mim, enquanto isso é bom para minha profissão. A gente tá discutindo aqui, outras pessoas estão me conhecendo, as pessoas também que trabalham comigo passam a conhecer mais o seu trabalho. É isso. A todo momento é uma oportunidade. E por vezes a gente perde porque a gente foca só em algo específico. E quando eu trabalhava pensando em algo específico, pô, eu tenho que... Aquele cara tem que me contratar, eu tenho que falar com ele. Certa vez eu passei uma situação que nunca me esqueci, que uma pergunta simples. O empresário me perguntou, por que eu tenho que te contratar? E eu não sabia falar. Eu vou falar, porque eu sou bom? Ele falou, não, bom todos que vêm aqui falam que são. Por quê? E eu não sou... Hoje eu não vou mais para uma reunião sem pensar em que forma, ainda que indiretamente, eu vou demonstrar para ele o porquê de eu estar lá. E te digo... Conhecer o cliente. Isso que eu ia te falar. Conhecer o segmento do cliente. Não é assim, ele é um hospital. O segmento dele, então, é direito de saúde, direito médico. Não necessariamente. Eu tenho que entender qual é o segmento, quem é o público específico dele. Tem que se fazer um estudo prévio e depois de fechar o que tá rolando ali de ação do cara. É isso, é isso. Às vezes ele tá tomando bomba em uma coisa específica ali. Isso. E que às vezes nem é relacionado ao direito médico. É uma parte administrativa mesmo. E tu consegue resolver. Você tá me entendendo? Meia horinha de pesquisa ali no PJE, tu consegue ter foi bem agora. Uma dinâmica ali, né? Eu começo por aí. Eu faço uma pesquisa bem profunda, porque, óbvio que eu não vou chegar falando tudo da empresa do cara, porque também ele pode se espantar, mas eu vou muito bem preparado, porque eu, de fato, vou saber muito sobre a empresa dele. E aí eu vou sentindo até o que eu posso soltar ou não. Ele não vai me perguntar como eu sei. Ele vai pressupor que eu tive, no mínimo, interesse pela empresa dele. Fez o trabalho de casa. Isso, é o básico. Pô, o cara fez o trabalho de casa. É isso mesmo, é o básico. Cara, e pra gente encerrar esse bate-papo aqui, eu queria que tu fizesse tuas alegações finais aqui. É? Cara, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, né? Eu sou muito grato, né? Prazer é todo nosso, cara. Pelo convite, né? Grato também pela vida, pela condição de eu estar aqui hoje com 32 anos, passando a vocês todos algumas experiências, né? A minha vida não é melhor nem pior do que a de ninguém. Eu tenho certeza que várias pessoas já passaram coisas piores e melhores. Eu também não estou aqui dizendo que eu sou o cara mais bem-sucedido da vida. Longe disso, eu ainda sou um batalhador como todo mundo. Eu ainda tenho que sacrificar um pedaço da minha vida muito grande. Eu faço pós atrás de pós. Eu, tecnicamente, me preparo bastante, né? Acho que a parte curricular... Eu não gosto muito de estar mencionando, não, Luan, porque... e não é porque eu não tenho. Se depois quiserem pesquisar, vão ver que eu, pode deixar a parte, me qualifico bastante. Mas é porque eu confesso a você que essas qualificações, elas te preparam para a realidade. Mas a realidade é que, efetivamente, te deixa de trás o diferencial. Já lidei com advogados com diploma em Harvard, que traz toda uma problemática que, na verdade, ele mais criou um problema do que resolveu. Então, acho que isso aí fica em segundo plano. Então, é agradecer a todo mundo, falar que a gente está à disposição. Espero que eu tenha contribuído aqui. Pô, bastante, e que a gente consiga que o Juliano Costa Couto me coloque na herança dele, que Renato Couto, ele sabe que eu sou parente. Brincadeira, mas é isso. Estamos aí sempre à disposição. Agradeço de verdade, desejo muito sucesso aí. Parabéns pelo programa. Top, obrigado, a gente está tentando fazer um conteúdo bacana aqui. Legal. Obrigado pela tua presença aqui, a gente fica muito lisonjeado de ter pessoas como você, cara, que vem aqui, gasta seu tempo para bater papo com o moleque aqui. Que isso, gastar tempo não, uma oportunidade. Muito obrigado mesmo pelo seu prestígio. Obrigado, Larissa, que ajudou e fez esse meio de campo aqui. Minha chefe me liberou. Facilitou a gente ter o Renato aqui. E, obrigado você que assistiu o nosso conteúdo até aqui. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Tenha uma ótima semana e até o próximo episódio. Tchau, tchau.